Gálatas, capítulo 1, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meu querido, sabe qual é a coisa que precisa acontecer no coração daqueles que entendem a Bíblia como verdade de Deus, como ela é de fato? A gente falou sobre isso aqui nessa noite. Mudança. Quando você toma a Bíblia como regra de fé e prática, a coisa que ocorre na sua vida como um todo é aquilo que o presbítero Toninho disse aqui, uma mudança de direção, uma virada de esqueci o número, 180 graus, porque tem gente que fala 360, né? Só que 360 você está voltando para o mesmo lugar. São 180 graus de mudança. Você está indo numa direção e vai na outra. Muitos se dizem crentes, poucos se submetem à vontade de Deus. Muitos são os primeiros a apontar um dedo para um pregador ou para um outro qualquer, mas são incapazes de abrir a palavra de Deus e fazer aquilo que o Evangelho diz para fazer: pregar. Tomam como lema o fato de que Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas fazem como uma grande parte dos ditos cristãos do nosso país, desse que nós vivemos, usando a Bíblia simplesmente como um amuleto, como uma peça de encaixe, como um souvenir, ou até mesmo como decoração. Mas os corações dessas pessoas estão cheios de vaidades próprias, de preconceitos descabidos, agem com total desconformidade com relação à palavra e à vontade de Deus. E nós temos visto, aos domingos à noite, a exposição do livro de Atos com os nossos pastores, e quantas lições Deus tem nos dado, com a bênção de poder ouvir a mensagem a respeito do nascimento da igreja, através da pregação da palavra de Cristo, e nos mais diferentes lugares. E em cada mensagem que a gente ouve aqui, neste púlpito, deve vir como a palavra de Deus afirma lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a verdade que nós devemos viver. Mas é isso que tem acontecido de fato? É isso que nós temos visto, essa exposição que nós temos visto do livro de Atos,
Tem feito diferença nas nossas vidas, como deve ser? Eu te convido nessa noite a fazer uma autorreflexão a respeito do evangelho que não é nosso, a respeito de um evangelho que nós devemos pregar, que nós devemos falar, porque o evangelho edifica e transforma. Porque o propósito da pregação do evangelho é produzir mudança nos corações. E a carta de Paulo aos Gálatas é parte daquilo que foi produzido num contexto de viagens missionárias, que Paulo fez muitas vezes acompanhado por diversos lugares. E aqui, a preocupação é tão grande, que ele precisa se descrever já no início da carta, para lembrar para aqueles irmãos que estavam recebendo aquela carta, quais eram as credenciais de um verdadeiro pregador do evangelho. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 15, o próprio apóstolo Paulo diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Paulo está se descrevendo àqueles irmãos como alguém que insiste em dizer: lembrem-se quem eu sou, lembre-se daquele que esteve com vocês, que pregou a palavra, que falou do verdadeiro evangelho. E a primeira coisa que eu consigo perceber lendo esses 5 versos, é que aquele que prega, não prega de si mesmo. Aquele que fala do evangelho, não fala das suas verdades. Aquele que fala do evangelho, não fala de si próprio. Aquele que prega o evangelho da cruz. Aquele que fala do evangelho, fala daquele que os versículos dizem que foi ressuscitado dentre os mortos. Paulo não utiliza da expressão: essas são as minhas palavras. Paulo está demonstrando que a sua pregação vem daquele que enviou, daquele que o chamou, daquele que tirou ele do caminho para a estrada lá de Damasco, que jogou sobre ele uma forte luz, que fez cegá-lo e literalmente cair do cavalo. E foi assim com Saulo, caiu mesmo. Houve uma mudança tal no coração daquele homem, que os teólogos têm uma terminologia para o que aconteceu na vida de Saulo, e essa terminologia, essa palavra é regeneração, transformação completa. Houve mudança de foco. O próprio Paulo vai explicar isso na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Saulo reconhece que ele estava morto. Saulo reconhece que ele não podia fazer nada, que ele tinha uma direção completamente contrária àquela que a palavra que o próprio Cristo pregava. Que Saulo, percebendo que estava morto, naquele momento percebeu também que recebeu vida, e foi revestido de autoridade do próprio Jesus Cristo, redivivo para espalhar o evangelho. O verdadeiro evangelho. O evangelho não é de Paulo, meu querido irmão. O evangelho não é do pastor Dalmo, não é do pastor Andrei. O evangelho não é meu, não é de nenhum presbítero aqui, ou de qualquer outra igreja. O evangelho não é nosso, o evangelho é de Jesus. O Cristo que ressuscitou dentre os mortos e se entregou por amor pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, para nos tirar desse mundo de trevas, desse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. E Paulo é o arauto de Cristo. Deus tem chamado homens e mulheres no mundo de hoje para pregar o evangelho da salvação. Mas muitos estão muito mais preocupados
em criticar do que em fazer. Críticas podem ser produtivas? Podem. Devem ser feitas. Vivemos num mundo que é cheio de formas para a gente poder se encaixar, sem que nós possamos não ferir as pessoas que convivem conosco. Nós precisamos dessa relação de confiança para nos fortalecer, quando nós vamos falar alguma coisa a respeito de Deus, ou até mesmo a respeito dos outros. Nós somos pedras vivas, que bem ajustadas, dão liga, se sustentam, suportam-se umas nas outras, e é necessário nos moldar para bem servir o corpo cuja cabeça é Cristo. Mas o Evangelho não muda. A palavra de Deus não muda. É uma fonte inesgotável de sabedoria, de consolo e de confronto contra o pecado. E Paulo vai usar essas credenciais, dadas pelo próprio Cristo, para fazer um alerta para aqueles irmãos da Galácia e a nós hoje, através dos nossos pastores e dos nossos líderes. Tais homens, pastores, líderes, presbíteros, diáconos, oficiais, professores, as pessoas que pregam o Evangelho, como proclamadores da palavra, porque não falam de si mesmos, precisam ser ouvidas como arautos do Rei. Falam daquele que vive e que reina para todo sempre. E se nós continuarmos na leitura desse texto, nós vamos perceber mais uma coisa importante com relação à pregação do Evangelho. Se num primeiro momento eu consigo verificar que aquele que prega não fala de si mesmo, mas ele fala de um outro, ele fala daquele que vive e reina para todo sempre, eu olho para os versículos 6 a 9 e percebo o seguinte, acompanhe comigo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A segunda coisa que eu olho para esse texto, eu consigo aprender, é que aquele que prega precisa fazê-lo constantemente. Precisa fazê-lo sempre. Eu fico abismado e maravilhado com o quanto a Bíblia, por mais que seja um livro tão antigo, continua sendo tão atual, tão presente, tão vivo. Há uma hipótese de que esse texto especificamente de Paulo, foi escrito por volta do ano 50, no primeiro século, após o retorno da viagem de Paulo. Mas você consegue perceber, quando você lê esse texto, que parece que Paulo está falando hoje, para cada um de nós. A reforma protestante do século XVI abriu a cabeça dos homens, para voltar a atenção das pessoas para o evangelho que é puro, simples, verdadeiro. E o que acontece depois disso? Luteranos, anglicanos, fundamentalistas, calvinistas, clássicos, anabatistas, puritanos, ecumênicos, pentecostais, neopentecostais, congregacionistas, presbiterianos, assembleianos, batistas, metodistas, etc, etc e etc. Percebe? Mas o evangelho não é o mesmo. A palavra não é a mesma. O evangelho continua sendo o mesmo. Paulo, quando retorna da sua viagem, ele tem um susto com as notícias que ele recebe, porque o povo para quem ele pregou já estava abraçando um outro evangelho. Ventos de doutrina, um evangelho que não era o evangelho de Cristo.
E aí eu te pergunto, meu querido irmão, é diferente hoje? É diferente hoje. Paulo continua alertando o povo dele e o povo de Deus: voltem ao primeiro amor, voltem ao evangelho, voltem a atenção para aquele que morreu por vocês, voltem ao fundamento, voltem à palavra. E ao invés disso, nós estamos tateando no escuro, procurando o pastoreio das mais diversas matizes teológicas existentes. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente hoje, meu querido irmão, que frequenta a igreja na escola dominical de manhã, da igreja presbiteriana, de tarde vai assistir o Malafaia, pregando no YouTube, e de noite vai prestar um culto na Lagoinha. Essa é a geração que nós estamos vivendo. O que está acontecendo? Você acha isso positivo? Se você acha positivo, eu te digo uma coisa, meu querido: você não está fincando raízes no meio do povo de Deus, você está procurando agradar o seu coração conforme as suas vontades. Aí vem um abençoado e diz: não, mas o que vale é a intenção. O que vale é a intenção. Vem um abençoado, amado de Jesus Cristo, vem dizendo: é melhor estar na igreja do que estar no mundo. O abençoado, o verso 8 vai dizer o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E anátema quer dizer maldito. Só há um evangelho puro e simples: o evangelho da cruz, o evangelho da pureza do coração, o evangelho que prega que o homem está separado de Deus, e o único que pode religá-lo àquele é o homem que morreu por nós, derramando sangue inocente no Calvário, por minha causa, por sua causa. E ao invés de procurarmos esse Cristo redivivo que morreu, nós estamos procurando soluções para como ficar mais rico, para como ficar mais feliz, para segredos de como viver uma vida mais tranquila. Os 7 segredos para você manter o seu casamento, ou as 10 consequências disso, ou os 10 segredos para aquilo, a campanha disso, a campanha daquilo. Há uma maneira muito fácil de encher os bancos da igreja hoje. Coloca um cartaz lá fora: campanha de não sei o que, traga isso e aquilo, e a sua vida vai mudar. Muito fácil encher a igreja. No caminho de casa até chegar aqui na Betel, eu passo pelo menos por umas 10 igrejas diferentes, com os nomes mais estranhos e compridos, né? Porque hoje não dá mais para simplificar, porque está ficando cada vez mais complexo, então vai aumentando o nome da igreja, aumenta o tamanho da faixa. E em todas elas, há um cartaz, uma faixa, alguma coisa, alguma propaganda, falando sobre um Cristo que eu não conheço. Um Cristo que não é pregado no Evangelho. Vão pregar que quantidade de água no batismo salva. Vão pregar que não se pode batizar crianças. Vão pregar que você tem que guardar o sábado ao invés do domingo. Vão pregar que quem escolhe ir para o céu ou para o inferno é você. Mas a Bíblia vai dizer: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Não estou dizendo que a igreja presbiteriana é perfeita, longe disso. Aqui está cheio de pecadores, e a gente costuma falar essa frase com um receio, mas a começar de mim. Este lugar está cheio de pecadores, e glória a Deus por isso.
porque nós não somos perfeitos. Como o presbítero Toninho disse, há uma progressão, e essa progressão ocorre de fé em fé, de glória em glória, para que nós possamos alcançar a perfeita varonilidade somente quando os nossos corpos forem transformados e transportados para o reino de luz, para todo o sempre. Aqui há um povo que se reúne no nome do Senhor Jesus, para prestar louvores a Ele, e que se prostra diante do Evangelho, que salva, que cura, que transforma e que liberta. E que não precisa de água, não precisa de amuleto, não precisa de nada disso, porque nós temos o fundamento do Evangelho. Atente-se para isso, meu querido. Aquele que prega precisa fazer isso sempre, para o povo não se esquecer daquele que os livrou da escravidão do Egito, para não se esquecerem daquele que livrou-os do cativeiro babilônico, para não se esquecerem daquele que vai voltar para resgatar a sua igreja. E eu te pergunto, você faz parte dessa igreja, meu irmão? Eu quero ir para lá. Mas só há um caminho, e esse caminho não muda. Amém? Terceira e última coisa para a gente poder concluir, veja o versículo de número 10 comigo. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Eu estou me formando esse ano, glória a Deus. Daqui pouco mais de um mês. Mas eu prego há 27 anos, meus irmãos. Desde os 14 anos de idade eu prego. Nos últimos 4 anos, então, eu devo ter pregado em mais de 20 igrejas diferentes. E eu tenho aprendido cada vez mais olhando para o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, a terceira e última coisa que a gente deve guardar para os nossos corações. Aquele que prega não deve temer a oposição. Aquele que prega não pode ter medo daquele que pensa o contrário. Você acha que para Paulo foi fácil entrar naquelas cidades desconhecidas e começar a falar de Deus? Você acha que ele não teve quem pudesse encará-lo de frente? Você acha que Paulo sempre foi bem recebido nas cidades aonde ele ia? Nós temos acompanhado desde a conversão de Saulo no livro de Atos, que ele precisou fugir para que ele não fosse morto, que ele foi apedrejado, ele foi torturado, foram colocados grilhões nos seus pés, presos a um tronco, ele foi preso, ele foi julgado, e o que ele fez? Por volta da meia-noite, ele e seu companheiro Silas entoavam louvores a Deus. E eu tenho certeza que ele não cantou louvores esperando que Deus fizesse alguma coisa, esperando que Deus fizesse cair ali um terremoto e quebrasse aquelas paredes e libertasse-os dos grilhões. Não, eu creio que Paulo estava ali louvando a Deus, porque ele amava o Senhor em qualquer situação, e não havia quem pudesse falar contra o que ele estava pregando, porque ele tinha certeza
certeza de que o Senhor do Evangelho era o Senhor vivo, rede vivo, que ressuscitou dentre os mortos e que o chamou para pregar a palavra, independentemente das circunstâncias. Sabe por que eu posso falar isso? Porque lá em Filipenses ele vai dizer o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem somos nós para achar que nós não vamos ter oposição nessa vida? Aquele que procurou em tudo imitar a Cristo foi perseguido e foi humilhado. Que diremos nós, pecadores que usamos o púlpito? Somente a misericórdia de Deus é que nos sustenta. É ela a causa de nós não sermos consumidos. E Paulo reconhece isso, dizendo que não se importa com a opinião de homens, porque ele está servindo a Deus. O chamado de Paulo é maior, é do alto, vem de Deus. E por isso, meu querido, se você tem um chamado, não se amedronte, não se acovarde, não esmoreça, porque a oposição vai surgir. Creia nisso. As críticas vão surgir, os problemas vão aparecer para tentar desviar você do seu foco, mas a palavra de Deus, o Evangelho que pregamos, diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Lembre-se sempre, levante o emblema do Evangelho quando você falar das coisas do alto. Não pare de falar das coisas que Deus mandou você falar. Enfrente o medo e a oposição, sempre que você falar do Evangelho de Cristo. E que Deus possa nos abençoar poderosamente nessa noite.